Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente organiza as nossas moedas clássicas e por que que a gente organiza as moedas clássicas dessa forma, tá? Anteriormente eu estava organizando as moedas dessa forma aqui, ó. Eu estava escrevendo manualmente, né? Só o que que acontece? As moedas clássicas, diferente das moedas mais modernas, elas têm uma descrição muito detalhada, né? Ela é uma descrição muito maior. Geralmente a moeda moderna a gente coloca o valor, o metal, o peso, o país, a referência de catálogo do Krause, né? Que é o WorldCoins, e coloca algumas informações pertinentes. Então esse quadradinho aqui que a gente está vendo aqui, ó, ele é suficiente para você escrever. Mas quando a gente chega na moeda clássica, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Depois que a gente faz um estudo da peça, depois que a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vê que tem muita informação. E não cabe assim nesse formato de coin holder. Então, qual foi a forma que a gente achou legal fazer? A gente está fazendo manualmente, né? Eu escrevo às vezes algumas que as que dão para escrever eu escrevo, as que não dá, eu estou fazendo dessa forma. E por que que eu uso este envelope aqui? Eu uso esse envelope de papel vegetal porque é um envelope que ele não tem ácidos, ele é livre de ácidos, então umidade também, ele não absorve umidade. Então, se a gente pegar esse envelope aqui, ó, ele já pode dar esse problema. Porque apesar de ser um envelope de papel, ele não foi feito dentro do padrão 100%, né? Para acondicionar moedas. Que eu digo moedas por um longo período. Ou seja, você tem que acondicionar ele num local totalmente seco, não pode ter infiltração perto, essas coisas. Então, a sua coleção sempre tem que ser guardada longe de umidade, longe de coisas que tenha água. Tem que ser sempre no lugar sequinho, também não pode pegar sol, tem que ser um lugar arejado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esse papel aqui, ele é um papel bom, tá? Só que ele é um papel que não chega a ser, não tem nem comparação com esse papel aqui. Só que esse papel aqui, esses envelopes de papel vegetal, não é todo mundo que consegue. Então, esse aqui é o mais comum da pessoa conseguir, é o que está no mercado, só que você tem que tomar cuidado. Geralmente, quando vai se usar esse tipo de papel aqui, é igual, tem que fazer igual fazia antigamente, quando você ia fazer tirar cópia, que você tinha uma bandeja com uma luz, que você deixava as folhas de papel lá dentro para ela ir tirando a umidade para ela não engarranchar na máquina de Xerox. É mais ou menos o mesmo princípio. O ideal é você pegar esses envelopes, deixar eles abertinhos com um pouquinho com aquelas lâmpadas, né, incandescente em cima, alguns minutinhos, para secar toda. Se porventura tiver algum tipo de umidade, vai secar e você vai botar sua moeda aqui com 100% de certeza de que não vai ter umidade, tá? E ela vai se manter íntegra por um período maior. Não fazendo isso, né, não digo que o papel venha úmido, mas a sua região pode ser úmida. E depende da umidade do ar. Por exemplo, Brasília é seco. Então a gente não corre esse risco porque a umidade relativa do ar aqui é muito baixa, diferente de uma pessoa que mora no litoral, na região litorânea. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que fazer um estudo da nossa região, tem que fazer uma série de coisinhas para a gente poder fazer a nossa coleção de uma forma mais consciente, né? Uma forma mais correta. Mas vamos lá. Vamos aqui ao como é que eu faço como é que eu acondiciono a minha coleção e as peças do meu acervo. Isso aqui é uma moedinha, ó. Tá vendo que aqui é um bodinho. E aqui a gente tem uma efígie.
Então vamos ver que moeda é essa. Antes de fazer a descrição, de fazer a pesquisa, eu atribuo números para ela e coloco no envelope, né? Então, olha assim, essa daqui é MGR004. Essa moeda aqui é uma moeda Aigai Aeolis, cunhada entre 400 e 300 a.C. Aé significa que ela é cobre, né? 9 é o diâmetro dela. Ela tem 9 centímetros, 9 milímetros de diâmetro e ela pesa 0,5 gramas. Essa efígie que vocês estão vendo aqui é a cabeça laureada de Apolo voltada à direita, como vocês podem ver aqui, ó. Cabeça laureada de Apolo. E do outro lado, a cabeça de cabra. É uma moedinha que tem aí os seus 2.200 anos, 2.300 anos, né? Vamos botar. Porque ela pode ter sido cunhada entre o século IV ou o século III antes de Cristo, né? Aí eu uso esse envelopinho aqui, que é um envelopinho de papel. Aí eu vou cortar isso aqui agora, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Tá? Enquanto isso, eu vou deixar a moedinha aqui para vocês darem uma curtida nela. E aqui eu vou cortar bem rapidinho. Aí eu escrevo o preço a lápis. Aqui, ó. Aí eu vou pegar o envelope. Coloco dentro do envelope. Por ser um envelope de seda, eu não preciso usar cola. Tá vendo aqui? Eu consigo ler a descrição. E se eu precisar, eu posso retirar o papelzinho aqui de dentro. Aí eu coloco minha moedinha aqui dentro. E por aqui eu sempre tenho um controle se ela tá na coleção ou não, porque eu sempre consigo ver a moedinha aqui, ó. Aí depois disso, que eu cortei, primeiramente você tem que primeiro adquirir a moeda, depois fazer uma pesquisa, depois... Aí agora eu vou botar no álbum e vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final, como tá ficando. E o resultado final é isso aqui. Fica assim no álbum, tá vendo? Então dá para ler toda a descrição, ó. Então, pessoal, a dica de hoje é essa. Para quem quer fazer, só que leva tempo, tá? Esse tipo de organização que leva tempo, porque você tem que utilizar o computador, você tem que usar papel, você tem que usar o papel vegetal, os envelopes de papel vegetal, você tem que ter acesso a sites de pesquisa para poder fazer a pesquisa dessas moedas ou ter os livros adequados. Então, por isso que eu falo, numismática é muito mais do que a gente acha de só colocar moedas na nossa coleção. O interessante é você fazer essa pesquisa, classificar sua moeda. E assim, coleção se faz aos pouquinhos, então você não precisa ter pressa, você vai fazendo no seu final de semana, vai fazendo nas suas horas de folga, você vai passando o seu tempo e cada vez que você parar para fazer algo do tipo, você vai estar acrescentando conhecimento em você, né? Então, quando você digita, quando você escreve, você vai absorvendo esse conhecimento. Então,
Por que que a gente sabe muita coisa e outras pessoas sabem um pouco menos? Porque a gente vai fazendo esse trabalho e com a experiência, com o tempo que a gente vai fazendo, escrevendo, vendo, mexendo, a gente vai assimilando e aquilo vai entrando na nossa cabeça e a gente armazena aquilo ali e se torna conhecimento, né? Então, a diferença de um numismata hoje para um colecionador é a quantidade de informações que ele detém. O numismata, ele adentra um pouquinho na seara do conhecimento, enquanto o colecionador, não necessariamente ele faz isso. Por exemplo, tem gente que coleciona moeda romana ou clássica, desse jeito que eu estou fazendo aqui, que a única informação que coloca é Grécia, o país, o período e pronto. Eu não, eu já costumo colocar as informações da peça, da casa de cunhagem. Então, toda a informação pertinente, tá vendo? Por exemplo, isso aqui, ó. Augusto, 2 a.C. a 4 DC, AE 26, que é o tamanho dela, né? 26 milímetros. 10,8 gramas. Essa moeda aqui trataria-se de uma R1, que é raro. O anverso, a legenda é Imp Augustus Pater Patriae, né, no caso. Cabeça laureada de Augusto à direita. Tradução inversa. Imperador Augusto Pater Patri. Imperador Augusto, pai da pátria. Reverso. M1, né? Então, Mum, Turiaso, L. Mário e Nóvio. L. Nóvio, né? Então, tem a tradução também. Então, assim, isso tudo são fontes de pesquisa que a gente tem que ler. A referência do catálogo que a gente usa é o RPC. E essa moeda aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, essa legenda aqui, ó, que eu fiz, ela já está aqui, que eu fiz uma folha teste. E essa daqui é a... Depois que eu fiz, né? Eu fiz outra folha para poder colocar as outras peças que eu fiz só para fazer a medição do quadrado. Então, é uma peça rara. Se você olhar aqui, ó, é uma peça que os escritores, né, os autores do Roma Province Coinage, né, que é um referencial de moedas romanas, eles só localizaram, só identificaram 10 exemplares dessa moeda, e um está aqui comigo, tá? Então é uma peça rara. Isso é uma peça rara, diferente de algumas peças raras que o pessoal atribui aí. Então, é uma peça que só tem identificado até hoje no mundo 10 peças, tá ok? E uma tá aqui com a gente, com a colecione.com. Então tá certo, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Espero também que vocês deixem o seu joinha, compartilhem o nosso vídeo e não esqueça de entrar aí e fazer o nosso curso de numismática básica. E é um curso que, assim, a gente vai aprofundar ele, né, à medida que for passando o tempo. A gente vai lançar mais algumas aulas semana que vem, que já estão prontas aqui. E eu vou começar a lançar as aulas de novo, porque eu dei um tempo para as pessoas poderem assistir as 8 aulas que já tinha. Agora eu vou lançar a aula 9, a aula 10 semana que vem e vou dar seguimento ao curso, tá ok? Então, pessoal, até mais e um bom estudo a todos.